Então fala pessoal do aulalivre.net, eu sou o professor Felipe Menegoto, professor de Física, e hoje a gente vai falar sobre a gravitação contextualizada. Tá? A gente vai falar na aula de hoje sobre efeitos de maré e sobre a órbita de satélites, dando um enfoque especial nos satélites geoestacionários, que são aqueles utilizados nas telecomunicações. Bom, vamos começar falando do efeito de maré. Todo mundo que já foi para a praia, que mora na praia, sabe o que é o efeito de maré, né? O efeito de maré é a mudança do nível do mar ao longo de um dia. Então a gente tem aqui a foto de uma praia, no qual tu tem aqui uma maré alta, né, um alto nível do mar, e aqui a gente tem uma foto de maré baixa. O que a gente vai ter, gente? Cada dia vão ter duas marés altas e duas marés baixas. O efeito de maré ele é causado por duas coisas. Primeiro, pela Lua, principalmente, e secundariamente pelo Sol. Então vamos estudar por que acontece o efeito de maré causado pela Lua. Eu coloquei aqui em verde a representação da Terra vista por um dos polos, e aqui em azul o oceano, tá? E aqui a Lua. Eu coloquei aqui as deformações todas exageradas. A Lua está com um tamanho exagerado em relação à Terra, a distância não está bem colocada, mas de qualquer maneira, nesse caso não importa essas deformações no desenho. Vamos entender o porquê que se causa o efeito de maré então. Pessoal, tu tem dois corpos com massas, ou seja, vai ter força de atração gravitacional. Mas a força de atração gravitacional, como tu deves lembrar, funciona da seguinte maneira: quanto mais distante está, menor é a força de atração gravitacional. Como a Terra é muito grande, tu vai ter diferentes forças de atração gravitacional em diferentes pontos da Terra, que é o que eu estou te representando nessa nova figura. Essa parte da direita aqui do oceano, ela está mais próxima da Lua, ou seja, vai ter uma grande força de atração gravitacional. O centro de massa da Terra, que está um pouco mais distante do que esse lado direito da Terra, vai sofrer uma força de atração gravitacional, mas como está um pouco mais distante, essa força de atração gravitacional é um pouco menor. Por outro lado, essa parte bem da esquerda, ou seja, que está mais distante da Lua, vai sofrer também uma força de atração gravitacional. Só que essa força de atração gravitacional é menor do que a força de atração gravitacional do centro de massa, que é menor que a força de atração gravitacional desse lado direito aqui do oceano. Bom, o que vai acontecer? Me acompanha aqui. Como essa parte da direita está sofrendo uma força maior do que o centro de massa da Terra, a tendência é que essa massa de água, essa massa de oceano, ela tenda a se afastar da Terra, criando esse bojo aqui no oceano. O centro de massa da Terra, por sua vez, está sendo mais atraído do que o lado esquerdo do oceano. Ou seja, como ele está sendo mais atraído do que o lado esquerdo do oceano, a tendência é que ele, entre aspas, ele fuja desse lado esquerdo do oceano, porque está sendo mais puxado do que o lado esquerdo. Então, por esse motivo, tu forma esse outro bojo aqui. Aí o que acontece? Vamos imaginar que a gente tem uma pessoa numa dada posição da Terra. E a gente sabe, né, que a Terra, ao longo de um dia, dá uma volta em torno de si mesma. Então, nesse caso aqui, gente, olha o tamanhão do nível do mar, tá? Tudo representado de maneira exagerada, mas olha o tamanhão do nível do mar. Vai passar 6 horas, ele vai vir para onde o mar, para onde o oceano está com um tamanho menor. Ou seja, a gente estava em maré alta, veio para maré baixa. 6 horas depois, vai passar por uma nova maré alta, mais 6 horas, a gente tem mais uma maré baixa e aqui a gente já está num novo dia. Então, ao longo de um dia, são duas marés altas e duas marés baixas. Só que tu tem também os efeitos de maré ao longo de um mês. Lembra que eu falei que principalmente o efeito de maré é causado pela Lua, mas também tem influência do Sol. Olha aqui comigo. Nesse caso, eu estou te representando a Lua em duas possíveis posições, ou lua cheia, ou lua nova, e aqui eu estou representando o Sol. Em azul,
eu estou colocando o efeito de maré lunar, ou seja, o efeito de maré causado pela Lua. E aqui em amarelo eu estou colocando o efeito de maré solar. Percebe o seguinte, que nesse caso, quando está todo mundo alinhado, eu vou ter um efeito de maré mais intenso. Por que vai ser um efeito de maré mais intenso? Porque olha a diferença entre o nível do oceano numa maré alta e numa maré baixa. Tu tem uma diferença que está dada ali pela figura. Isso quando tu tem lua cheia ou lua nova, tu vai ter esse efeito de maré mais intenso. Agora, quando tu tiver a lua em posição de quarto crescente ou de quarto minguante, bom, o bojo azul, né, os dois bojos azuis, são formados onde? São formados na linha que une a Terra, né, o centro da Terra, e o centro da Lua. Então aqui tu vai ter em azul representado a maré lunar. Aqui na linha que une o Sol e a Terra, a gente vai ter o efeito de maré solar. Tu consegue perceber que a diferença entre uma maré alta e uma maré baixa agora é menor do que era anteriormente? Vamos voltar para a figura anterior. Para a figura anterior era essa diferença grande. Agora, tu vai ter uma diferença que não é tão grande quanto era antes. Ou seja, quando tu tem a Lua em quarto crescente e quarto minguante, tu vai ter um efeito de maré menos intenso. Mais intenso quando ela estiver ou em Lua cheia ou em Lua nova. Isso vai fazer com que ao longo do mês tu tenha diferenças nos efeitos de maré. Ora, os efeitos de maré vão ser mais intensos, ora, menos intensos. Bom, agora a gente vai para uma nova parte sobre o movimento de satélites. Vamos começar falando sobre o movimento de satélites, trazendo uma figura do canhão de Newton. Tá? Essa figura aqui foi retirada do livro do Princípio à Matemática, o livro que o Newton escreveu há muito tempo atrás. E essa figura, inclusive, já apareceu no Enem, de uma maneira não exatamente como está aqui, mas com aquela questão do coelhinho. Lembra do coelhinho da Turma da Mônica, que a gente resolveu há um tempo atrás? Tem tudo a ver com essa figura do livro do Newton, do livro do Princípio. O que está te representando essa figura? O Newton pensou o seguinte, bom, vamos imaginar que eu vá subir em cima de uma montanha muito alta, conforme está representado ali na figura, e que eu vá arremessar os objetos com diferentes velocidades. Então ele pensou, bom, primeiro eu arremesso o objeto com uma velocidade pequenininha. Aonde é que ele cai? Próximo da montanha. Vou pegar esse objeto e vou lançar com uma velocidade maior. Aonde é que ele cai? Cai um pouco mais longe da montanha, cai agora aqui nessa posição E. Vou jogar novamente o objeto com uma velocidade ainda maior. Aonde é que ele vai cair? Mais longe da montanha, aqui na posição F. E ele foi fazendo esse experimento mental até que ele conseguiu jogar o objeto com uma velocidade tão grande que o objeto entrou em órbita. Então, o que tem de importante nessa figura? O que tem de importante nessa figura é que, a partir dessa ideia, o Newton conseguiu criar a teoria da gravitação universal. Por quê? Porque ele sabe que a força que atrai, que vai atrair a Lua, né, que a força de atração gravitacional sobre a Lua, é a mesma força de atração gravitacional que atua sobre um objeto que cai na Terra. Ele conseguiu unificar, né, o mundo sublunar e supralunar, porque antigamente se achavam que a física sublunar e supralunar eram diferentes. Com essa ideia aqui, ele conseguiu unificar, né, essas duas ideias na teoria da gravitação. Então aqui a gente tem uma ideia de como é que tu faz para lançar um satélite. Obviamente que não é exatamente dessa maneira, tu não vai subir em cima de uma montanha e lançar um satélite, né, na direção horizontal. Primeiro tu faz o satélite subir e depois adquirir uma velocidade horizontal para que ele consiga estar numa órbita ao redor da Terra. Então agora a gente já fala do movimento de satélite em si. Então a gente já tem aqui a figura que representa o movimento de um satélite. A gente tem aqui a Terra e a gente tem esse satélite que ele está a uma distância r, o satélite, do centro da Terra. Então r é a distância do centro da Terra ao centro do satélite.
Esse satélite está se movimentando com uma velocidade v tangencial à trajetória circular dele e, como o satélite tem massa e a Terra tem massa, eles estão se atraindo gravitacionalmente. Estou representando aqui em vermelho a força de atração gravitacional sobre o satélite. Bom, a gente tem que saber quanto é que é o valor dessa velocidade para que o satélite fique em órbita. Como é que a gente descobre quanto é que é o valor dessa velocidade para que o satélite fique em órbita? O que a gente tem que fazer é o seguinte. Essa força gravitacional, gente, é uma força que está apontando para o centro, ou seja, a força gravitacional é uma força centrípeta, ou seja, força centrípeta e força gravitacional, nesse caso, vão ser iguais. Quem desempenha o papel da força centrípeta é a força gravitacional. Aí a gente começa a escrever as equações. A gente escreve que a força centrípeta é igual à força gravitacional. A força centrípeta, isso aí a gente já viu, que é dada pelo produto da massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. É a força centrípeta que atua sobre o satélite. Então aqui vem a massa do satélite, a velocidade do satélite ao quadrado e r, né, a distância do satélite ao centro da Terra. Quem é a força gravitacional? A força gravitacional é dada por G, que é a constante da atração gravitacional, constante universal. M é a massa da Terra, é a massa desse objeto aqui. Mzinho é a massa do satélite, msat, massa do satélite, é a massa de quem está orbitando a Terra. E tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Isso daqui é a força gravitacional, isso daqui é a força centrípeta, mas eles são iguais. Ou seja, o que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer agora é pegar nessas equações e isolar a velocidade, tá? Fica para ti, dá um pause no vídeo agora, tá? É exercício para te fazer, dá um pause no vídeo agora e tenta chegar na equação da velocidade do satélite. Bem tranquilo, gente. Tenta fazer que eu sei que tu vai conseguir. Tu só tem que isolar ele. Aí tu isolando, tu vai chegar que a velocidade do satélite é raiz da constante da gravitação universal vezes a massa da Terra dividido por r, que é a distância entre o satélite e o centro da Terra. Muito importante, muito importante. A velocidade do satélite depende de três coisas. Da constante da gravitação universal. Como diz o próprio nome, é universal, é uma constante que não muda nunca. M, gente, aqui é a massa da Terra, não é a massa do satélite. Ou seja, a velocidade orbital do satélite não vai depender da massa do satélite. Vai depender somente da massa da Terra e da distância em relação à Terra. Ainda assim, importante ser salientado, a velocidade do satélite e a distância, elas estão formando aqui uma proporção inversa. A velocidade é inversamente proporcional à raiz da distância. Isso quer dizer o seguinte, que quanto maior a distância que o satélite tiver da Terra, menor vai ser a velocidade que ele vai ter que ter. Bom, além disso, a gente pode se preocupar com o período orbital do satélite. Como é que a gente chega no período orbital do satélite? Lembra comigo que a gente viu aqui, não faz muito tempo, que a velocidade é a distância percorrida no intervalo de tempo? Bom, a velocidade do satélite vai ser a distância que ele percorre num dado intervalo de tempo. A distância que o satélite vai percorrer é a distância referente a essa circunferência aqui. Como é que a gente sabe o tamanho dessa circunferência? É 2π vezes o raio. O tamanho dessa circunferência é 2π vezes o raio. E para dar uma volta inteira ao redor da Terra, quando dá uma volta inteira, ele leva um intervalo de tempo, e esse intervalo de tempo, para dar uma volta inteira, a gente chama de período, né? Porque ele volta para a mesma posição na qual ele estava anteriormente. Então a velocidade do satélite é 2πr, que é a distância, dividido pelo tempo, que é o período orbital. Aí para tu chegar na equação do período orbital, bem tranquilo, né? Pega o período que está aqui dividindo
passa multiplicando, pega a velocidade que está aqui multiplicando e passa dividindo. Fica aqui o período orbital é dado por 2πr sobre a velocidade do satélite. Tá? Essas são as equações relacionadas ao movimento do satélite. Bom, é importante a gente comentar também sobre os satélites geoestacionários, que são aqueles satélites utilizados nas telecomunicações. Tu já deve ter percebido que algumas televisões por assinatura utilizam a tecnologia de satélite. Como é que funciona esse tipo de tecnologia? Vamos entender agora. Eu vou ter aqui a Terra e vou ter aqui um satélite geoestacionário. Quando tu assina o plano de uma TV por assinatura, a primeira coisa que eles fazem é ir na tua casa e instalar a antena. Quando eles vão instalar a antena, eles instalam a antena apontando para o satélite geoestacionário. O que é um satélite geoestacionário, então, e quais são as características que definem o satélite geoestacionário? Bom, se é um satélite que vai ser utilizado nas telecomunicações, tu tem que ter o satélite que esteja sempre na mesma posição, porque tu vai ter a antena fixa aqui e tu vai ter que ter uma transferência de informação entre o satélite e a antena. Então, o satélite, em relação à Terra, tem que ficar sempre em cima do mesmo ponto. Para que o satélite fique sempre em cima do mesmo ponto, eles têm que girar de uma maneira que possibilite isso. Como é que vai ser esse giro? O tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno de si mesma tem que ser o mesmo tempo que o satélite leva para dar uma volta ao redor da Terra. Porque, acompanha comigo aqui o movimento, a Terra está fazendo esse movimento de rotação aqui, certo? Estamos enxergando a Terra por um dos polos. O satélite ele vai ter que acompanhar esse movimento de rotação para que a antena fique sempre apontando para o satélite. Ou seja, a primeira informação importantíssima é essa. O tempo para que o satélite dê uma volta ao redor da Terra tem que ser igual ao tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno de si mesmo. Bom, além disso, o plano da órbita tem que coincidir com o plano que corta a linha do Equador. Então imagina que tu tem a Terra aqui assim, aqui passa a linha do Equador, o satélite tem que estar orbitando aqui num plano que corte a linha do Equador. Pode ser outro plano que não corte a linha do Equador? Não pode. Tem que ser um que corte a linha do Equador. Então, dessa maneira, com essas 4 características, devendo o satélite estar sempre acima do mesmo ponto da Terra, o plano da órbita devendo coincidir com o plano que corta a linha do Equador, tendo, obviamente, o mesmo sentido de rotação da Terra, né? Por que o mesmo sentido de rotação da Terra, né, gente? Tu quer que o satélite esteja sempre sobre a mesma posição da Terra. Então ele vai ter que girar no mesmo sentido de rotação. Se a Terra girasse para cá e o satélite para cá, obviamente não ficaria sempre em cima da mesma posição. Então essa terceira aqui é bastante óbvia. E a quarta, né, que a gente já comentou, o intervalo de tempo para dar uma volta ao redor da Terra, deve ser o mesmo que a Terra leva para dar uma volta em torno de si mesma. São essas as características que definem um satélite geoestacionário. Certo? Então, mais uma vez, uma satisfação trabalhar com vocês. Aquele abraço. Tchau, tchau.